Fala galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Thaís, você está no meu canal e eu voltei para falar sobre Soul of Gold. Então vamos começar, pessoal, falando sobre a história. O que foi a história de Soul of Gold? Depois de alguns anos sem Cavaleiros do Zodíaco, anime, é claro, nós nos deparamos com Soul of Gold. Na verdade, o que me chamou a atenção principalmente foi esse fato de o CDZ voltar, né? Não com spin-offs, vamos dizer assim, porque o Ômega, Lost Canvas é legal, não tenho nada contra assistir, mas eu digo assim, a história tem um contexto ali no meio da saga de Hades, então assim, ficou parecendo que o CDZ original, vamos dizer assim, voltou, aquele que eu assistia lá na Manchete, voltou, mas com os Cavaleiros de Ouro como protagonista, então eu falei, poxa cara, que legal, finalmente eu vou ter os meus cavaleiros preferidos, porque eu sempre tive uma preferência, embora seja bem pequenininha, pelos Cavaleiros de Ouro. Eles então finalmente ganharam um anime próprio, que legal, vou ver. Todos ficaram muito animados, mas eu vou dar nota 7,5. Primeiro porque foram 13 episódios. 13 episódios não é grande coisa, não foi um anime comprido, todos hão de concordar comigo. Segundo, porque a história, no contexto geral, foi legal, tá? Eu vou dizer que foi muito legal. A história se passou em Asgard, no meio da saga de Hades, eles conseguiram encaixar ali o roteiro, ficou até legal, mas eu achei que a história, o desenrolar da história não ficou muito legal. Eu vou explicar. Você acaba sendo jogado ali para a história e com o passar dos capítulos vai ficando tudo muito enrolado, mas pouca pista lhe é dada. Aí, como eu já havia dito em vídeos anteriores, o que aconteceu? Aconteceu que no finalzinho, ali no capítulo 11, começou tudo a vir como uma avalanche. Eu acho que é legal você introduzir o mistério e aos poucos ir revelando, mas não revelando como Soul of Gold revelou. Aquele guerreiro que parecia ser eu não vou lembrar os nomes aqui, mas aquele guerreiro que parecia... Eu achei que fosse o Canon, algumas pessoas falaram que era Aioros, eu também cheguei a falar. Eu achei que ele estivesse ali no meio para algum motivo e no final o anime terminou e a gente não sabe exatamente o porquê daquele guerreiro ter sido introduzido no meio dos guerreiros deuses. Então, digamos assim, muita coisa ficou sem solução, algumas foram solucionadas rápidas demais, então por conta disso é que eu vou dar um 7,5. Mas o final foi muito bonito, foi o final à la Cavaleiros do Zodíaco, cheio de lágrimas, com aquele final onde os cavaleiros morrem, entre aspas, né? E aquilo emociona todo mundo. O fato da Athena, sempre falei que a Athena ia dar as caras ali no Soul of Gold e foi o que aconteceu. A Athena realmente deu as caras ali com as pétalas de rosa vermelha, de flor, né? Para que todos ganhassem a armadura divina e finalmente vencessem a batalha contra o deus Loki. Agora vamos falar sobre os cavaleiros que, na minha opinião, foram bem aproveitados, mais ou menos aproveitados e mal aproveitados. Os cavaleiros bem aproveitados. Eu vou primeiro citar o Aioros. O Aioros pra mim foi maravilhoso, ele foi otimamente aproveitado. Nunca eu tinha visto antes o Aioros aparecer tanto e se tornar o líder ali da galera, porque no final ele se tornou o líder da galera. Isso foi muito legal. Não teve preço pra mim poder ver o Aioros ao vivo e a cores no presente e ainda muito presente na batalha. Então pra mim ficou nota 10. Outro cavaleiro que foi bem aproveitado, o Máscara da Morte. O Máscara da Morte finalmente teve uma participação de ouro, né? Eu hei de concordar que ele foi magnânimo. A participação dele finalmente foi inesquecível. Nós tivemos o Máscara da Morte atuante, lutando com os outros cavaleiros, participando, não sendo do contra, não sendo um pau nu, né? Eu achei muito legal. O Afrodite foi maravilhosamente aproveitado. Eu nem imaginava que eles fossem fazer o Afrodite ser tão diva, como diz o pessoal na internet. Ele realmente divou
A Afrodite eu acho que foi o melhor aproveitado de todos, nós descobrimos novos poderes dele, afinal de contas todos ficaram vivos graças ao Afrodite. Eu achei essa sacada ótima. Depois nós temos o Aioria, que foi mais ou menos bem aproveitado porque ele era o protagonista, então coube a ele ser o escolhido de Odin. Isso era a chave da batalha, coube a ele vestir a armadura de Odin. E aí nessa parte eu vou dizer, ceia de Pégaso, parecia, né, pessoal? É um tal de apanha, levanta, apesar de que ainda, apesar de tudo, ele não conseguiu cair tanto quanto o Seiya. Apesar do cai, levanta, do veste a armadura, o Aiorus ficava toda hora, Aioria, né, preocupado com o irmãozinho, mas foi muito legal essa interação entre os dois. E apesar de tudo, se o cavaleiro não cair, levantar, levar um chute na bunda, como aconteceu com o Saga, não é Cavaleiros do Zodíaco, né, vamos falar a verdade. Eu quero falar agora, destacar os cavaleiros que foram mal aproveitados. Para mim foram dois principais. O Mu de Ares. O Mu no começo estava tão atuante que eu achei que ele teria uma participação mega especial. No entanto, ele não teve nenhuma lutinha legal. Eu achei que além dele fazer ali a exclamação de Atena, o que o Mu fez? Poxa, me decepcionou o Mu. Não é culpa dele, mas os roteiristas deixaram o Mu. Isso porque o Mu aparece, né, no bonequinho lá como uma das armaduras divinas. Então, poxa, eu fiquei um pouquinho decepcionada com a participação do Mu. Outro cavaleiro que foi mal aproveitado, que meu Deus do céu, foi o Camus de Aquário. O que fizeram com o Camus? Aquela historinha dele, acho que era Sutir, eu não vou lembrar o nome, se era o Sutir, acho que era o Sutir, né? Que ele matou a irmã dele, que estava arrependido, que queria pagar pelos seus pecados. Não era o Camus de Aquário que eu conhecia lá nas 12 Casas, que eu conheci na saga de Hades. Não foi o mesmo Camus de Aquário. Eu não sei se todas as pessoas vão concordar, mas essa é a minha opinião. Eu achei que o Camus de Aquário foi muito mal aproveitado. Eles fizeram uma historinha muito boba ali pra ele, pra justificar o fato dele lutar contra um Cavaleiro de Ouro, que como foram 3 episódios, então não dava pra desenvolver muita coisa. Nós temos que contar que a saga das 12 Casas foi a primeira grande saga dos Cavaleiros do Zodíaco, a apresentação dos Cavaleiros de Ouro, então tudo demorava muito até. Mas essa foi rápido demais, então as lutas acabaram de forma... A melhor luta pra mim, é claro, foi contra o deus Loki, porque onde se envolveu todos os cavaleiros, né? Mas se eu for escolher uma luta em particular, eu escolheria a luta do Shaka. Ah, mas por que do Shaka? Você é Shaquete? Não, eu não sou Shaquete. Eu sempre deixei claro que eu gosto de todos os cavaleiros, mas os meus preferidos são o Mu de Ares e o Miro de Escorpião, tá? Mas eu preferi a luta do Shaka porque eu acho que foi a mais bem aproveitada, onde ele mostrou todos os golpes dele, onde teve mais conversa. Aliás, eu vou fazer um protesto aqui, o pessoal chama o Miro de palestrante. Por favor, o palestrante dos Cavaleiros do Zodíaco é o Shaka. De virgem, ele ganha, ele tem todo o mérito como palestrante. Então fica aí a minha dica, em vez de ser Miro ou palestrante, Shaka ou palestrante. Vamos falar de Buda. Os 6 mundos são os lugares para onde você é enviado conforme as suas obras neste mundo. O primeiro é o inferno. Oceanos de fogo, poços de sangue, montanhas de agulhas, de medo após medos intermináveis. Os outros cavaleiros que apareceram pra mim não ficaram ali no meio termo. O Miro, que é um dos meus preferidos também, eu acho que foi mais ou menos aproveitado, porque ele chegou com tudo, chegou chegando, sendo teimoso, aí no final morreu de uma forma, né, morreu entre aspas. Foi ele sugado pela Yggdrasil e ficou vivo graças ao Afrodite, né. Mas eu ainda acho que ele fez mais que o Mu me decepcionou muito, cara. Porque o Miro ainda foi mais, né? O Doku, cara, o que foi o Doku? O Doku ficou pra lutar, não lutou, foi uma coisa assim. Então, a minha resenha sobre Soul of Gold, no geral, foi legal assistir. No geral, eu quase chorei no final. Para encerrar, Soul of Gold
Foi legal. Eu realmente recomendaria esse anime para o pessoal que já assistiu previamente, se deseja assistir. Para quem não assistiu, talvez ficasse um pouco perdido, mas no geral talvez conseguisse acompanhar. Falou, galera? Um grande abraço a todos e até mais!